O Arcano Hermético por Anônimo. Trabalho secreto da filosofia hermética. Considerando que os segredos da natureza e da arte relativos à questão da pedra dos filósofos e maneira de trabalhar são explicados de maneira autêntica e ordenada. A obra de um autor anônimo. Penes nos Dataji. O Arcano Hermético por Anônimo. 1. O início desta ciência divina é o temor do Senhor e o seu fim é a caridade e o amor ao próximo. A gratificante colheita dourada é devotada apropriadamente à criação e dotação de templos e hospícios, pois tudo que o Todo-Poderoso livremente nos concede, devemos propriamente oferecer novamente a Ele. Da mesma forma, países gravemente oprimidos podem ser libertados, prisioneiros mantidos em cativeiro indevidamente podem ser libertados e almas quase famintas podem ser aliviadas. 2. A luz desse conhecimento é dom de Deus, que por sua vontade Ele concede a quem lhe apraz. Que ninguém, portanto, se dedique ao estudo disso, até que tenha esclarecido e purificado seu coração. Devote-se totalmente a Deus e seja esvaziando de toda afeição e desejo para as coisas impuras deste mundo. 3. A ciência de produzir o grande segredo da natureza, é um conhecimento perfeito da natureza universal e da arte concernente ao reino dos metais. A prática disso está familiarizada com a descoberta dos princípios dos metais por análise, e depois que eles foram feitos muito mais perfeitos para uni-los de outra forma do que antes, que daí pode resultar uma medicina católica, mais poderosa para aperfeiçoar metais imperfeitos, e para restaurar corpos enfermos em decomposição, de qualquer tipo. 4. Aqueles que detêm honras e cargos públicos ou estão sempre ocupados com ocupações privadas e necessárias, que não se esforcem para atingir o ápice desta filosofia, pois requer o homem inteiro e, sendo encontrado, o possui, e ele sendo possuído, o priva de todas as outras ocupações longas e sérias, pois ele considerará outras coisas como estranhas e sem valor para ele. 5. Que aquele que deseja este conhecimento, limpe sua mente de todas as paixões malignas, especialmente o orgulho, que é uma abominação para o céu, e é como a porta do inferno. Que ele seja frequente na oração e na caridade, tem pouco a ver com o mundo. Abstenham-se de fazer companhia. Desfrute da tranquilidade constante, que a mente pode ser capaz de raciocinar mais livremente em privado e ser altamente levantado, pois a menos que seja aceso com um raio de luz divina, não será capaz de penetrar esses mistérios ocultos da verdade. 6. Os alquimistas que entregaram suas mentes às suas quase inúmeras sublimações, destilações, soluções, congelações, para a extração múltipla de espíritos e tinturas e outras operações mais sutis do que lucrativas, e assim se distraíram com uma variedade de erros, como tantos algozes, nunca mais serão inclinados por seu próprio gênio ao caminho plano da natureza e à luz da verdade, de onde sua sutileza industriosa os enroscou, e por gêmeos e reviravoltas, como pelas areias movediças da Líbia, afogou seus emaranhados raciocínios. A única esperança de segurança para eles permanece encontrar um fiel guia e mestre, que possa tornar o sol claro e conspícuo para eles e libertar-se da escuridão. 7. Um tirano estudioso de raciocínio rápido, mente constante, inflamado com o estudo da filosofia, muito hábil na filosofia natural, de coração puro, completo nas maneiras, poderosamente devotado a Deus, embora ignorante da química prática, pode entrar com confiança na estrada da natureza e examine os livros dos melhores filósofos, que ele procure um companheiro engenhoso e diligente para si mesmo, e não se desespere em obter seu desejo. 8. Que um aluno desses segredos tome cuidado para não ler ou fazer companhia a falsos filósofos, pois nada é mais perigoso para um aprendiz de qualquer ciência do que a companhia de um homem não habilidoso ou enganoso, porque em princípios errôneos são estampados como verdadeiros, por meio do qual uma mente simples e crédula é temperada com falsa doutrina. 9. Deixe um amante da verdade fazer uso de poucos autores, mas da melhor nota e experimentar a verdade. Deixe-o suspeitar de coisas que são rapidamente compreendidas, especialmente em nomes místicos e operações secretas, pois a verdade está escondida na obscuridade. Pois os filósofos nunca escrevem de forma mais enganosa, do que quando claramente, nem mais verdadeiramente, do que quando obscuramente. 10.
Quanto aos autores de maior nota, que discorreram aguda e verdadeiramente sobre os segredos da natureza e da filosofia oculta, Hermes e Moreno os romanos entre os antigos são, em meu julgamento, da mais alta estima. Entre os modernos, o Conde Trevisan e Raimundus Lullius estão em grande reverência comigo. Para o que aquele doutor mais agudo omitiu, 3 quase nenhum falou. Deixe o estudante, portanto, examinar suas obras. Sim, que ele frequentemente leia seu Antigo Testamento e codicilo, e os aceite como um legado de grande valor. A estes 2 volumes, deixe-o adicionar ambos os seus volumes de prática, dos quais todas as coisas desejáveis podem ser coletadas, especialmente a verdade da primeira matéria, dos graus de fogo, e o regime do todo, onde a obra final é acabado, e aquelas coisas que nossos ancestrais tão cuidadosamente trabalharam para manter em segredo. As causas ocultas das coisas e os movimentos secretos da natureza não são demonstrados em nenhum lugar com mais clareza e fidelidade. Com relação à primeira e mística água dos filósofos, ele registrou poucas coisas, embora de maneira muito vigorosa. 11. Quanto àquela água clara procurada por muitos, encontrada por tão poucos, mas óbvia e proveitosa para todos, que é a base da obra dos filósofos, um nobre polonês, não mais famoso por seu saber do que pela sutileza de espírito, que escreveu anonimamente, mas cujo nome, apesar de um anagrama duplo, traiu, tem em seu nome Lumen Chimicum, parábola e enigma, como também em seu Traction Sulpur, falado ampla e livremente. Sim, ele expressou todas as coisas concernentes a ele de forma tão clara, que nada pode ser mais satisfatório para aquele que deseja conhecimento. 12. Os filósofos geralmente se expressam mais vigorosamente em tipos e figuras enigmáticas, como por um tipo mudo de fala, do que por palavras. Ver, por exemplo, a mesa de Sênior, as pinturas alegóricas de Rosarius, as pinturas de Abraão judeus em Flamel e os desenhos do próprio Flamel, do tipo posterior, os raros emblemas do mais erudito Michael Maerus, em que os mistérios dos antigos são totalmente abertos, e como novas perspectivas, apresentam verdades antiquadas e, embora projetados distantes de nossa época, ainda estão perto de nossos olhos, e são perfeitamente para ser percebido por nós. 13. Quem afirma que o grande segredo dos filósofos está além dos poderes da natureza e da arte, é cego porque ignora as forças do sol e da lua. 14. Quanto à questão de sua pedra oculta, os filósofos têm escrito diversamente, de forma que muitos discordando em palavras, no entanto, concordam muito bem na coisa. Nem seus discursos diferentes argumentam que a ciência é ambígua ou falsa, visto que a mesma coisa pode ser expressa com muitas 4 línguas, por diversas expressões e por um caráter diferente. E também muitas coisas podem ser faladas de diversas maneiras. 15. Que o leitor estudioso tenha cuidado com os múltiplos significados das palavras, pois por enrolamentos enganosos e discursos duvidosos, sim, contrários, como deveria parecer, os filósofos escreveram seus mistérios, com um desejo de velar e ocultar, mas não de sofisticar ou destruir a verdade. E embora seus escritos estejam repletos de palavras ambíguas e equívocas, ainda assim, sobre nada eles contendem mais do que esconder seu ramo de ouro. Que todos os bosques com sombras encobrem, e vales sombrios se escondem. Nem cede a qualquer força, mas prontamente de boa vontade irá segui-lo. Que conhece Dame Venus Birds e aquele a quem de pombas um par sortudo enviado de cima deve pairar sobre sua orelha. 16. Todo aquele que busca a arte de aperfeiçoar e multiplicar metais imperfeitos, além da natureza dos metais, está errado, pois dos metais os metais devem ser derivados, mesmo como do homem, humanidade, e de um boi apenas, essa espécie deve ser obtida. 17. Os metais, devemos confessar, não podem ser multiplicados apenas pelo instinto e pelo trabalho da natureza. No entanto, podemos afirmar que a virtude multiplicadora está escondida em suas profundezas e se manifestou com a ajuda da arte. Nesta obra, a natureza necessita da ajuda da arte, e ambos formam um todo perfeito. 18. Corpos perfeitos como Sol e Lua são dotados de uma semente perfeita, e, portanto, sob a crosta dura dos metais perfeitos,
A semente perfeita está oculta, e aquele que sabe como retirá-lo pela solução dos filósofos, entrou na estrada real. Para no ouro as sementes do ouro jazem, embora enterradas na obscuridade. 19. A maioria dos filósofos afirmou que sua obra real é inteiramente composta de Sol e Lua. Outros acharam bom adicionar Mercúrio ao Sol. Alguns escolheram enxofre e Mercúrio. Outros atribuíram não cinco pequena parte em tão grande obra para sal misturada com as outras duas. Os mesmos homens professaram que esta pedra clara é feita de apenas uma coisa, às vezes de duas ou três, outras vezes de 4 e de 5. E, no entanto, embora escrevam de maneira tão variada sobre o mesmo assunto, eles concordam em sentido e significado. 20. Agora que, abandonando todas as cortinas, podemos escrever com franqueza e sinceridade. Sustentamos que toda esta obra é aperfeiçoada por apenas dois corpos, a saber, por Sol e Lua corretamente preparados, pois esta é a mera geração que é por natureza, com a ajuda da arte, em que a união de macho e fêmea ocorre, e de uma descendência muito mais nobre do que os pais é gerado. 21. Agora, aqueles corpos devem ser tomados, que são de uma virgindade sem manchas incorrupta, aqueles que têm vida e espírito neles, não extintos como aqueles que são manipulados pelo vulgo, para quem pode esperar vida de coisas mortas, e aqueles são chamados de impuros que sofreram combinação, aqueles mortos e extintos que, pela imposição do chefe tirano do mundo, derramaram suas almas com seu sangue pelo martírio. Foge então de um fratricídio do qual está ameaçado o perigo mais iminente de toda a obra. 22. Agora Sol é masculino, visto que ele emite uma semente ativa e energizante. Lua é feminina ou negativa e ela é chamada de matriz da natureza, porque ela recebe o esperma, e o nutre por provisão mensal, ainda que Lua não o queira totalmente virtude positiva ou ativa. 23. Pelo nome de Lua, os filósofos não entendem a Lua vulgar, que também pode ser positiva em seu funcionamento, e na combinação de atos uma parte positiva, que ninguém, portanto, presuma tentar a combinação não natural de dois positivos, nem que ele conceba qualquer esperança de resultado de tal associação, mas ele deve juntar-se a Gabritius com Beia, e oferecer a irmã ao irmão em união firme, para que dali receba o nobre filho de Sol. 24. Aqueles que consideram o enxofre e o mercúrio como a primeira matéria da pedra, pelo nome de enxofre eles entendem o Sol, por mercúrio, a Lua filosófica. Então, sem dissimulação, o bom Lullius avisa seu amigo, que ele se estente não trabalhar sem Mercúrio e Lua para se o ver, nem sem Mercúrio e Sol para ouro. 25. Que ninguém, portanto, seja enganado adicionando um terceiro a dois, porque o amor não admite um terceiro, e o casamento termina no número de 2. O amor mais extenso não é matrimônio. 26. No entanto, o amor espiritual não polui nenhuma virgem. Beia poderia, portanto, sem culpa antes de seu noivado com Gabritius, ter sentido amor espiritual, a fim de se tornar mais alegre, mais pura e mais apta para a união. 27. A procriação é o fim do casamento legítimo. Agora que a progênie pode nascer mais vigorosa e ativa, que ambos os combatentes sejam limpos de todas as doenças e manchas, antes de se unirem em casamento. Não deixe nada supérfluo se apegar a eles, porque da semente pura vem uma geração purificada, e assim o casto casamento de Sol e Lua será concluído quando eles entrarem em combinação e se unirem. E Lua receberá uma alma de seu marido por meio desta união. Desta conjunção surgirá um rei muito poderoso, cujo antes será Sol e sua mãe Lua. 28. Aquele que busca uma tintura física sem Sol e Lua, perde tanto seu custo quanto dores, pois Sol proporcionou uma tintura abundante de vermelhidão, e Lua de brancura, pois esses dois apenas são chamados de perfeitos, porque eles são preenchidos com a substância do mais puro enxofre, perfeitamente esclarecido pela habilidade da natureza. Que teu Mercúrio, portanto, receba uma tintura de uma ou outra dessas luminárias, pois qualquer coisa deve necessariamente possuir uma tintura antes que possa atingir outros corpos. 29. Os metais perfeitos contêm em si duas coisas que podem comunicar aos metais imperfeitos: tintura e poder de fixação, para metais puros,
porque eles são tingidos e fixados com enxofre puro, a saber, tanto o branco quanto o vermelho. Então tintura e fixe perfeitamente, se eles forem adequadamente preparados com seu enxofre arsênico adequados. Do contrário, eles não têm força para multiplicar sua tintura. 30. Mercúrio é o único entre os metais imperfeitos, apto a receber a tintura do Sol e da Lua na obra da pedra filosofal. E estando ele próprio cheio 7 de tintura pode tingir outros metais em abundância. Ainda assim deve, antes disso, estar cheio de enxofre invisível, para que possa ser mais colorido com a tintura visível de corpos perfeitos, e assim retribuir com usura suficiente. 31. Agora, toda a tribo de filósofos faz muita afirmação e trabalha poderosamente para extrair a tintura do ouro, pois eles acreditam que a tintura pode ser separada do Sol, e sendo separados aumenta em virtude. Mas, traço esperança vã, finalmente o faminto homem do arado trapaceia com cascas vazias, em vez de carnes vigorosas. Pois é impossível que a tintura de Sol possa ser separada de seu corpo natural, vista que não pode haver corpo elementar feito pela natureza mais perfeito do que o ouro, a perfeição da qual procede da união forte e inseparável do enxofre puro com mercúrio, ambos sendo admiravelmente predispostos a isso pela natureza, cuja verdadeira separação a natureza nega ao arte. Mas se qualquer bebida remanescente for extraída, pela violência do fogo ou das águas, do Sol, deve ser considerada uma parte do corpo tornada líquida ou dissolvida pela força, pois a tintura segue seu corpo e nunca é separada dele. Isso é uma ilusão desta arte, que é desconhecida por muitos próprios artífices. 32. No entanto, pode ser concedido, que a tintura pode ser separável de seu corpo. Ainda, devemos confessar, não pode ser separada sem a corrupção da tintura, como quando os artistas oferecem violência ao ouro destruindo pelo fogo, ou usam aquafortis, portanto, em vez de corroer do que se dissolver. O corpo, portanto, se despojado de sua tintura e velocino de ouro, precisa crescer baixo e como uma pilha inútil virar para o dano de seu artífice, e a tintura assim corrompida só pode ter uma operação mais fraca. 33. Deixe os alquimistas no próximo lugar lançar sua tintura em mercúrio, ou em qualquer outro corpo imperfeito, e tão fortemente unir os dois quanto sua arte permitir. Ainda assim, eles perderão suas esperanças de duas maneiras. Primeiro, porque a tintura não vai penetrar nem colorir além do peso e da força da natureza, e, portanto, nenhum ganho resultará daí para recompensar a despesa e compensar a perda do corpo estragado e, portanto, sem valor. Então, traço 8. A necessidade é o salário do pobre mortal, quando sua labuta produz apenas perda de dor e óleo. Por fim, aquela tintura degradada aplicada a outro corpo não dará aquela fixação e permanência perfeitas necessárias para suportar uma prova forte e resistir à busca por Saturno. 34. Que aqueles que estão desejosos de alquimia, e até agora seguiram impostores e charlatães, encontrem um refúgio, não poupem tempo nem custo, e deem suas mentes a uma obra verdadeiramente filosófica, para que os frígios não sejam sábios tarde demais, e por fim ser compelido a gritar com o profeta: estranhos devoraram sua força. 35. No trabalho dos filósofos, é despendido mais tempo e labuta do que custo, pois aquele que tem matéria conveniente precisa pagar pouco. Além disso, aqueles que procuram grandes reservas de dinheiro e colocam seu objetivo principal na riqueza, eles confiam mais em suas riquezas do que em sua própria arte. Que, portanto, o novato crédulo demais tome cuidado com os batedores de carteira, pois enquanto prometem montanhas de ouro, eles esperam por ouro, eles exigem ouro brilhante, ou seja, dinheiro de antemão, porque andam no mal e na escuridão. 36. Como aqueles que navegam entre Sicília e Caríbides estão em perigo de ambos os lados, a não menos perigosa arte eles sujeitam que perseguindo o prêmio do velo de ouro são carregados entre as rochas incertas do enxofre e mercúrio dos filósofos. Os estudantes mais perspicazes, por sua leitura constante de autores graves e críveis, e pela luz do sol radiante, alcançaram o conhecimento do enxofre, mas estão parados na entrada de sua busca pelo mercúrio dos filósofos, pois os escritores o distorceram com tantos enrolamentos e meandros,
envolveram-no com tantos nomes equívocos, que pode ser encontrado mais cedo pela força da intuição do sequer do que pela razão ou pela labuta. 37. Para que os filósofos possam esconder profundamente seu Mercúrio nas trevas, eles o fizeram múltiplo e colocaram seu Mercúrio, ainda que diversamente, em todas as partes e na vanguarda de seu trabalho. Nem ele alcançará um conhecimento perfeito disso, que deverá ignorar qualquer parte da obra. 9:38. Os filósofos reconheceram que seu Mercúrio é triplo, a saber, após a preparação absoluta do primeiro grau, a sublimação filosófica, pois então a chamam de seu Mercúrio e Mercúrio sublimado. 39. Mais uma vez, na segunda preparação, aquele que pelos autores é denominado o primeiro, porque eles omitem o primeiro, Sol sendo agora tornado bruto novamente, e resolvido em sua primeira questão, é chamado de Mercúrio de tais corpos semelhantes, ou os filósofos Mercúrio. Então a matéria chamada de rebis, causa o mundo inteiro, onde estão todas as coisas necessárias para a obra, porque isso só é suficiente para aperfeiçoar a pedra. 40. Em terceiro lugar, os filósofos às vezes chamam de elixir perfeito e remédio colorante, seu Mercúrio, embora de maneira inadequada, pois o nome de Mercúrio apenas concorda apropriadamente com o que é volátil, além do que é sublimado em todas as regiões da obra. Eles chamam Mercúrio, mas elixir, o que é mais fixo não pode ter o nome simples de Mercúrio, e, portanto, eles o denominaram seu Mercúrio para diferenciá-lo daquele que é volátil. Uma reta pode ser estabelecida apenas para alguns descobrirem e discernirem tantos Mercúrios dos filósofos, apenas para aqueles, quem é justo e poderoso Jove avança pela força do amor, ou aqueles que enfrentam o fogo heróico, faz aspirar da terra e enfadonha ao céu. 41. O elixir é chamado de Mercúrio dos filósofos pela semelhança e grande conformidade que tem com o Mercúrio celestial, pois para isso, sendo desprovido de qualidades elementares, o céu é considerado mais propício, e aquele proteu mutável assume e aumenta o gênio e a natureza de outros planetas, em razão de oposição, conjunção e aspecto. Da mesma maneira, este elixir incerto opera, por ser restrito a nenhuma qualidade apropriada, ele abrange a qualidade e disposição da coisa com a qual é misturado, e maravilhosamente multiplica as virtudes e qualidades disso. 42. Na sublimação filosófica ou primeira preparação de Mercúrio, o trabalho hercúleo deve ser sofrido pelo operário, pois Jason havia tentado em vão sua expedição a coxo sem Alcides. 10. Um lado alto exibe um velocino de ouro que mostra a entrada. Outro diz que tarefa difícil você encontrará, pois a entrada é protegida por bestas com chifres que expulsam aqueles que se aproximam precipitadamente, para grande prejuízo. Apenas as insígnias de Diana e as pombas de Vênus são capazes de amenizar sua ferocidade, se o destino favorecer a tentativa. 43. A qualidade natural da terra filosófica e o cultivo da mesma, parece ser tocada pelo poeta neste verso. Deixe bois robustos quando o ano começar a arar o solo fértil, pois os epirus então destrói os torrões encharcados. 44. Aquele que chama a lua dos filósofos ou seu Mercúrio, o Mercúrio comum, engana conscientemente, ou está enganado a si mesmo. Assim, os escritos de Geber nos ensinam que o Mercúrio dos filósofos é argente vive, embora não do tipo comum, mas extraído dele pela habilidade dos filósofos. 45. O Mercúrio dos filósofos não é argente viva em sua própria natureza, nem em toda a sua substância, mas é apenas a substância média e pura dele, que deteve sua origem e foi feita por ele. Esta opinião dos grandes filósofos é baseada na experiência. 46. O Mercúrio dos filósofos tem vários nomes, às vezes é chamado de terra, às vezes água, quando vista de um aspecto diverso, porque surge naturalmente de ambos. A terra é a sutil, branca e sulfurosa, na qual os elementos são fixados e o ouro filosófico é semeado. A água é a água da vida, ardente, permanente, mais límpida, chamada de água de ouro e prata. Mas este Mercúrio, porque contém enxofre próprio, que é multiplicado pela arte, merece ser chamado de enxofre de argente vive. Por fim, a substância mais preciosa é Vênus, o antigo hermafrodita,
glorioso em seu sexo duplo. 47. Este agente vivo é parcialmente natural, parcialmente não natural. Sua parte intrínseca e oculta tem sua raiz na natureza, e isso não pode ser extraído a menos que seja por alguma limpeza precedente e sublimação laboriosa. Sua parte extrínseca é onze sobrenatural e acidental. Separe, portanto, o limpo do impuro, a substância dos acidentes, e torne o que está oculto, manifesto, pelo curso da natureza. Caso contrário, você não fará mais nenhum progresso, pois esta é a base de todo o trabalho da natureza. 48. Esse licor seco e muito precioso constitui a umidade radical dos metais, pelo que alguns dos antigos o chamam de vidro, pois o vidro é extraído da umidade radical intimamente inerente às cinzas que oferecem resistência, exceto a chama mais quente, embora nosso mercúrio mais íntimo ou central se descubra pelo fogo mais suave e gentil, embora um pouco mais tedioso, da natureza. 49. Alguns buscaram a terra filosófica latente por calcinação, outros por sublimação, muitos entre o vidro, e alguns poucos entre o vitríolo e o sal, mesmo como entre seus vasos naturais. Outros recomendam que você o sublime com cal e vidro. Mas aprendemos com o profeta que no início, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face das profundezas, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, etc. A bênção de José falada pelo mesmo profeta será suficiente para um homem sábio. Bendita do Senhor seja a sua terra, pelas maçãs do céu, pelo orvalho e pelo abismo que vive embaixo. 50. A gente vive está tão contaminado pelo pecado original, que flui com uma infecção dupla. O primeiro se contraiu da terra poluída, que se misturou com ela na geração de Argente vive, e por congelamento se separou dela. A segunda confina com a hidropisia e a corrupção da água intercutal, proveniente de água espessa e impura, misturado com o claro, que a natureza não foi capaz de espremer e separar por constrição, mas porque é extrínseco, ele voa com um calor suave. A lepra do mercúrio que infesta o corpo, não é de sua raiz e substância, mas acidental e, portanto, separável dele. A parte terrestre doce é varrido por um banho morno e úmido e a pia da natureza. A parte aquosa é retirada por um banho seco com aquele fogo suave adequado à geração. E assim, por uma tríplice lavagem e limpeza, o dragão retira suas velhas escamas e a pele feia é renovada em beleza. 51. A sublimação filosófica de Mercúrio é completada por dois processos, a saber, removendo coisas supérfluas dela, e introduzindo coisas que faltam. Nas superfluidades estão os acidentes externos, que na esfera escura de Saturno tornam Júpiter turvo e brilhante. Separe, portanto, a cor de chumbo de Saturno que sobe da água até que a estrela roxa de Júpiter sorria para ti. Adicione aqui o enxofre da natureza, cujo grão e fermento ele possui em si mesmo, tanto quanto o suficiente, mas cuide para que seja suficiente também para outras coisas. Multiplique, portanto, aquele enxofre invisível dos filósofos até que o leite da Virgem saia, e assim o primeiro portal se abrirá para ti. 52. A entrada do jardim dos filósofos é mantida pelo dragão hesperiano, que sendo posta de lado, uma fonte da água mais querida procedente de uma nascente sétupla flui em todos os lados da entrada do jardim, em que faz o dragão beber 3 vezes o número mágico de 7, até que, tendo bebido, ele despiu suas horríveis vestes. Então, que os poderes divinos de Vênus, que traz luz, e de Diana chifruda, sejam propícios a ti. 53. 3 espécies das mais belas flores devem ser procuradas, e podem ser encontradas neste jardim dos sábios: violetas cor de damasco, o lírio branco como leite, e a flor roxa e imortal do amor, o amaranto. Não muito longe daquela fonte da entrada, violetas frescas primeiro te saúdam, que sendo regadas por riachos do grande rio Dourado, elas adquirem a mais delicada cor da safira escura. Então o sol te dará um sinal. Não cortarás essas flores preciosas de suas raízes até que faças a pedra. Para os recém-colhidos, tenha mais suco e tintura, e então escolha-os cuidadosamente com uma mão gentil e discreta,
Se o destino não franzir a testa, isso acontecerá facilmente. E uma flor branca sendo colhida, a outra dourada não faltará. Que o lírio e o amaranto tenham sucesso com ainda mais cuidado e trabalho mais longo. 1354. Os filósofos também têm o seu mar, onde pequenos peixes roliços e brilhantes com escamas prateadas são gerados. Que aquele que se enredar e apanhar com uma rede fina e pequena será considerado um pescador muito hábil. 55. A pedra filosofal é encontrada nas montanhas mais antigas e flui de riachos eternos. Aquelas montanhas são de prata, e os riachos são de ouro. Daí ouro e prata e todos os tesouros dos reis são produzidos. 56. Quem quiser obter a pedra filosofal, que decida fazer uma longa peregrinação, pois é necessário que vá ver as duas Índias, para que daí possa trazer as pedras mais preciosas e o ouro mais puro. 57. Os filósofos extraem sua pedra de 7 pedras, as duas principais das quais são de natureza e eficácia diversas. Um infunde enxofre invisível, o outro mercúrio espiritual, aquele induz o calor e a secura, e este o frio e a umidade. Assim, com sua ajuda, a força dos elementos é multiplicada na pedra, a primeira encontrada na costa oriental, a última na ocidental. Ambas têm o poder de colorir e se multiplicar e, a menos que a pedra tire sua primeira tintura delas, ela não colorirá nem se multiplicará. 58. Receita então a virgem alada muito bem lavada e purificada, impregnada pela semente espiritual do primeiro varão, e fecundada na glória permanente de sua virgindade intocada. Ela será descoberta por suas bochechas tingidas de um rubor, junto ao segundo, por cuja semente ela conceberá novamente e com o tempo dará à luz uma reverenda descendência de duplo sexo, de onde uma raça imortal dos mais poderosos reis surgirá gloriosamente. 59. Acompanhe a coplhaga e o leão bem limpos em seu claustro transparente, a porta de entrada sendo fechada e vigiada para que sua respiração não saia, ou o ar se entrar secretamente. A águia se agarrará e devorará o leão neste combinação. Mais tarde, sendo afetada por um longo sono e uma hidropisia ocasionada por um estômago sujo, ela será transformada por uma metamorfose maravilhosa em um corvo negro como carvão, que começará a voar com as asas estendidas e, com seu voo, trará matéria de nuvens, até 14 sendo frequentemente umedecido. Ele tirou suas asas por conta própria e, caindo novamente, foi transformado em um cisne branco. Os que ignoram as causas das coisas podem maravilhar-se com espanto ao considerar que o mundo nada mais é do que uma metamorfose contínua. Eles podem se maravilhar de que as sementes das coisas perfeitamente digeridas terminem na maior brancura. Deixe o filósofo imitar a natureza em sua obra. 60. A natureza procede assim ao fazer e aperfeiçoar suas obras, que de uma geração incipiente pode trazer uma coisa por diversos meios, por assim dizer, até o último termo de perfeição. Ela, portanto, atinge seu fim pouco a pouco, não por saltos. Confinar e incluir seu trabalho entre dois extremos, distinto e cortado como por espaços. A prática da filosofia, que é a imitadora da natureza, não deve declinar do caminho e exemplo da natureza em seu trabalho e direção para encontrar sua pedra feliz, pois tudo que está fora dos limites da natureza está errado ou está próximo. 61. Os extremos da pedra são agente vivo e natural e elixir perfeito. As partes intermediárias que ficam entre, com a ajuda da qual o trabalho prossegue, são de 3 tipos, pois eles pertencem à matéria, ou operações, ou sinais demonstrativos. Toda obra é aperfeiçoada por esses extremos e meios. 62. Os meios materiais da pedra são de diversos tipos, pois alguns são extraídos de outros sucessivamente. Os primeiros são mercúrio filosoficamente sublimado, e metais perfeitos, que embora sejam extremos na obra da natureza, ainda na obra filosófica eles suprir o lugar dos meios, do primeiro. Os segundos são produzidos, a saber, os 4 elementos, que também são circulados e fixados, dos segundos. O terceiro é produzido, a saber, enxofre. A multiplicação deste encerra o primeiro trabalho. O quarto e último meio são fermento ou ungüentos pesados com a mistura do coisas supracitadas,
produzidas sucessivamente na obra do elixir. Pela ordem correta das coisas acima mencionadas, o elixir perfeito é concluído, que é o último termo de toda a obra, onde a pedra filosofal repousa como em seu centro. 1563. Os meios operativos, também chamados de chaves do trabalho, são 4. O primeiro é a solução ou liquefação, o segundo é a ablução, a terceira redução, a quarta fixação. Pela liquefação, os corpos voltam à sua primeira forma, as coisas preparadas são tornadas cruas novamente. A combinação entre a posição e o negativo é efetuada, de onde o corpo é gerado por último. A pedra é dividida em 4 elementos confusos, o que acontece pela retrogradação dos luminares. A ablução ensina como fazer o Croit criar o Júpiter de Saturno, o que é feito pela conversão do corpo em espírito. O ofício de redução é devolver a alma à pedra exanimada e nutri-la com orvalho e leite espiritual, até que alcance a força perfeita. Em ambas as últimas operações, o dragão agita-se contra si mesmo, e ao devorar sua cauda, ele se exaure totalmente e, por fim, é transformado na pedra. Por último, a operação da fixação fixa tanto o enxofre branco quanto o vermelho em seu corpo fixo. Pela mediação da tintura espiritual, ela decoca o fermento ou fermento aos poucos, amadurece as coisas verdes e adoça as amargas. Por fim, ao penetrar e tingir o elixir que flui, ele gera, aperfeiçoa e, por último, o eleva ao cume da sublimidade. 64. Os meios ou signos demonstrativos são cores que afetam sucessiva e ordenadamente a matéria e seus afetos e paixões demonstrativas, das quais há 3 especiais, como críticas, a serem notadas. A estes alguns adicionam um quarto. A primeira é preta, que é chamada de cabeça de corvo, por causa de sua extrema negritude. De quem é o crepúsculo? Mostra o início da ação do fogo da natureza e da solução, e a mais negra meia-noite mostra a perfeição da liquefação e confusão dos elementos. Então o grão apodrece e se corrompe, para que seja mais apto para a geração. A cor branca sucede ao preto, onde é dada a perfeição do primeiro grau e do enxofre branco. Isso é chamado de pedra abençoada. Esta terra é branca e folheada, onde os filósofos semeiam seu ouro. O terceiro é a cor laranja, que se produz na passagem do branco para o vermelho, como o meio e sendo mesclado de ambos é como o amanhecer com seus cabelos açafrão, precursor do sol. A quarta cor é a rudie sanguínea, que é extraída apenas do fogo branco. Agora, como a brancura é facilmente alterada por outra cor antes do dia, ela rapidamente perde sua candura. Mas a profunda vermelhidão do sol aperfeiçoa o trabalho do enxofre, que é chamado de 16 esperma do homem. O fogo da pedra, a coroa do rei e o filho do sol, onde o primeiro trabalho do trabalhador descansa. 65. Além destes signos decretórios que se inserem firmemente na matéria, e mostram suas mutações essenciais, aparecem cores quase infinitas e se manifestam em vapores, como o arco-íris nas nuvens, que passam rapidamente e são expelidos pelos que o sucedem, mais afetando o ar do que a terra. O operador deve ter um cuidado gentil com eles, porque eles não são permanentes, e procedem não da disposição intrínseca da matéria, mas do fogo pintando e moldando tudo a seu gosto, ou casualmente pelo calor em leve umidade. 66. Das cores estranhas, algumas que aparecem fora do tempo, dão um mau presságio à obra, como a escuridão renovada, pois os filhotes do crow, que uma vez deixaram seu ninho, nunca serão deixados para trás. Vermelhidão muito apressada, pois desta vez, e apenas no final, dá uma certa esperança na colheita. Se, portanto, a matéria se torna vermelha muito cedo, é um argumento da maior aridez, não sem grande perigo, que só pode ser evitado pelo céu sozinho, dando-lhe uma chuva. 67. A pedra exaltada por sucessivas digestões, gradualmente, e por fim atinge a perfeição. Agora, 4 digestões de acordo com as 4 operações ou governos acima mencionados completam toda a obra, cujo autor é o fogo, que faz a diferença entre eles. 68. A primeira digestão opera a solução do corpo, por onde vem a primeira conjunção de macho e fêmea, a combinação de ambas as sementes, putrefaction, a resolução dos elementos em água homogênea, o eclipse do sol e da lua na cabeça do dragão,
E por último ele traz de volta o mundo inteiro em seu antigo caos e abismo escuro. Essa primeira digestão é como no estômago, cor de melão e fraca, mais adequada à corrupção do que a geração. 69. Na segunda digestão, o Espírito do Senhor anda sobre as águas. A luz começa a aparecer e ocorre uma separação das águas. Sua iluminação renovados, os elementos são extraídos do caos para que, estando perfeitamente mesclados no Espírito, possam constituir um novo mundo, um novo céu e uma nova terra são feitos. E por último todos os corpos se tornam 17 espiritual. Os filhotes do corvo mudando suas penas começam a se transformar em pombas. A águia e o leão se abraçam em uma eterna liga de amizade. E esta geração do mundo é feita pelo Espírito ígneo descendo na forma de água e enxugando o pecado original. Para os filósofos, a água é o fogo, movido pelo excitante calor de um banho. Mas vede que a separação das águas seja feita em peso e medida, para que as coisas que permanecem sob o céu não sejam submersas na terra, ou aquelas coisas que são arrebatadas acima do céu sejam destituídas de aridez demais. Aqui, deixa a leve umidade deixar um solo estéril. 70. A terceira digestão da terra recém-gerada bebe o leite orvalhado, e todas as virtudes espirituais da quintessência, e fixa a alma vivificante ao corpo pela mediação do Espírito. Então a terra acumula um grande tesouro em si mesma, e é feita como a lua fulgurante, depois como o sol corado. A primeira é chamada de terra da lua, a última de terra do sol, pois ambos são gerados da cópula de ambos. Nenhum deles mais teme as dores do fogo, porque ambos querem todas as manchas, pois eles foram frequentemente limpos do pecado pelo fogo, e sofreram grande martírio, até que todos os elementos foram virados para baixo. 71. A quarta digestão consuma todos os mistérios do mundo, e a terra sendo transformada no mais excelente fermento, ela fermenta todos os corpos imperfeitos porque antes passou para a natureza celestial da quintessência. A virtude disso fluindo do Espírito do Universo é uma panaceia presente e um remédio universal para todas as doenças de todas as criaturas. As digestões da primeira obra sendo repetida abrirão para ti a fornalha secreta dos filósofos. Esteja certo em suas obras, para que você possa achar Deus favorável. Do contrário, a lavura da terra será em vão. Nem, será que a esperada colheita vai retribuir ao agricultor ganancioso. 72. Todo o progresso do trabalho dos filósofos nada mais é do que solução e congelação, a solução do corpo e congelação do espírito. No entanto, há apenas uma operação de ambos. O fixo e o volátil são 18 perfeitamente misturado e unido no espírito. O que não pode ser feito a menos que o corpo fixo seja primeiro tornado solúvel e volátil. Por redução o corpo volátil é fixado em um corpo permanente, e a natureza volátil finalmente se transforma em um corpo fixo, como a natureza fixa antes havia passado para volátil. Agora, enquanto as naturezas foram confundidas no espírito, esse espírito misturado mantém uma natureza intermediária entre o corpo e o espírito, fixo e volátil. 73. A geração da pedra é feita segundo o padrão da criação do mundo, pois é necessário que tenha seu caos e a primeira matéria, onde os elementos confusos flutuam, até que sejam separados pelo espírito ígneo. Estando separados, os elementos de luz são carregados para cima, e os pesados para baixo. A luz surge, a escuridão recua. As águas são reunidas em um lugar e a terra seca aparece. Com o tempo, os dois grandes luminares surgem, e mineral, vegetal e animal são produzidos na terra dos filósofos. 74. Deus criou Adão do lodo da terra, onde eram inerentes as virtudes de todos os elementos, da terra e da água especialmente, que mais constituem o amontoado sensível e corpóreo. Nesta massa Deus soprou o fôlego da vida, e a avivou com o sol do Espírito Santo. Ele deu Eva por esposa a Adão e, abençoando-os, deu-lhes um preceito e a faculdade de multiplicação. A geração da pedra filosofal não é diferente da criação de Adão, pois a lama era feita de um corpo terrestre pesado dissolvido pela água, que merecia o excelente nome de terra adâmica, onde todas as virtudes e qualidades dos elementos são colocadas. Por fim, a alma celestial é infundida ali por meio da quintessência e do influxo solar, e pela benedição e orvalho do céu.
75. O principal segredo deste trabalho consiste na maneira de trabalhar, que é totalmente empregada sobre os elementos, pois a matéria da pedra passa de uma natureza para outra. Os elementos são sucessivamente extraídos e, por turnos, obtêm o domínio. Tudo é agitado pelos círculos de Umidum e Sicum, até que todas as coisas sejam viradas para baixo, e aí repouse. 1976. No trabalho da pedra os outros elementos circulam na figura da água, pois a terra é resolvida em água. Onde estão os demais elementos? A água é sublimada em vapor, o vapor recua para a água, e assim por um círculo incansável, a água é movida, até que permaneça fixa para baixo. Agora que sendo corrigido, todos os elementos estão fixos. Assim, neles são resolvidos, por meio deles são extraídos, com ela vivem e morrem. A terra é a tumba e o último fim de tudo. 77. A ordem da natureza exige que cada geração comece em Umidum e em Umidum. No trabalho dos filósofos, a natureza deve ser reduzida à ordem, para que assim a matéria da pedra que é terrestre, compacta e seca, em primeiro lugar possa ser dissolvida e fluir para o elemento água ao lado dela, e então Saturno será gerado do Sol. 78. O ar sucede a água, atraída por 7 círculos ou revoluções, que é girada com tantos círculos e reduções, até ser fixada para baixo, e Saturno sendo expulso, Júpiter pode receber o cetro e governo do reino, por de quem o menino dos filósofos é formado, nutrido no ventre e, finalmente, nasce, assemelhando-se ao esplendor de luna em seu semblante belo e sereno. 79. O fogo executa os cursos da natureza dos elementos. O fogo extremo auxiliando-o, do oculto é feito manifesto. O açafrão tinge o lírio, a vermelhidão se apodera das bochechas da criança ruborizada agora mais forte. Uma coroa é preparada para ele para a época de seu reinado. Esta é a consumação do primeiro trabalho, e a rotação perfeita dos elementos, o sinal do qual é, quando todos eles terminam em Sicum, e o corpo vazio de espírito se deita, querendo pulso e movimento. E assim todos os elementos são finalmente resolvidos na terra. 80. O fogo colocado na pedra é o príncipe da natureza, o filho e vigário de Sol, movendo e digerindo a matéria e aperfeiçoando todas as coisas nela. Se alcançar sua liberdade, pois jaz fraco sob uma casca dura, procura, portanto, sua liberdade para que ela possa te socorrer livremente. Mas tome cuidado para não exortá-lo acima da medida, pois sendo impaciente com a tirania, ele pode se tornar um fugitivo, sem nenhuma esperança de retorno sendo deixada para você. Chame-o de volta, portanto, com palavras corteses, e mantenha-o com prudência. 2081. O primeiro motor da natureza é o fogo externo, o moderador do fogo interno e de toda a obra, que o filósofo, portanto, compreenda muito bem o seu governo, e observe seus graus e pontos, pois daí depende o bem-estar ou a ruína da obra. Assim, a arte ajuda a natureza, e o filósofo é o ministro de ambas. 82. Por estes dois instrumentos de arte e natureza, a pedra se ergue da terra para o céu com grande engenhosidade e desliza do céu para a terra, porque a terra é a sua ama, e sendo carregada no útero do vento, recebe a força dos superiores e inferiores. 83. A circulação dos elementos é realizada por um duplo orlo, pelo maior ou prolongado e pelo menor ou contraído. O orlo estendido fixa todos os elementos da terra, e seu círculo não está terminado a menos que o trabalho de enxofre seja aperfeiçoado. A revolução de um orlo menor termina com extração e preparação de cada elemento. Agora, neste orlo existem 3 círculos colocados, que sempre variadamente movem a matéria, por um movimento errático e intrincado, e frequentemente, 7 vezes pelo menos, dirigem em torno de cada elemento, a fim de se sucederem um ao outro, e de forma agradável. Se alguém faltar, o trabalho dos demais será anulado. Essas circulações são os instrumentos da natureza, por meio dos quais os elementos são preparados. Deixe o filósofo, portanto, considerar o progresso da natureza no trato físico. 84. Cada círculo tem seu próprio movimento, pois todos os movimentos dos círculos estão familiarizados com o assunto de Umidum e Sicum, e são tão concatenados que produzem uma operação, e um único consentimento da natureza,
Dois deles são opostos, tanto em relação às suas causas como aos seus efeitos, pois um se move para cima, secando pelo calor, outra para baixo, umedecendo pelo frio, um terceiro, levando a forma de repouso e sono por digestão, induz a cessação de ambos com a maior moderação. 85. Dos três círculos, o primeiro é a evacuação, cujo trabalho consiste em extrair o midum supérfluo e também em separar o puro, limpo e sutil, da escória grosseira e terrestre. Agora, o maior perigo está no movimento deste círculo, porque tem a ver com coisas espirituais e torna a natureza abundante. 21:86. Duas coisas devem ser levadas em consideração ao mover este círculo. Primeiro, que não seja movido com muita intensidade. O outro, que não seja movido por muito tempo. O movimento acelerado cria confusão na matéria, de modo que a parte grosseira, impura e não digerida pode voar junto com o puro e sutil, e o corpo indissolúvel se mistura com o espírito, junto com o que é dissolvido. Com este movimento precipitado, as naturezas celestial e terrestre são confundidas, e o espírito da quintessência, corrompido pela mistura da terra, torna-se opaco e inválido. Por um movimento muito longo, a terra é esvaziada demais de seu espírito, e fica tão enfraquecida, seca e desprovida de espírito que não pode ser facilmente restaurada e trazida de volta ao seu temperamento. Ou o erro queima a tintura ou a faz voar. 87. O segundo círculo é restauração, cujo ofício é restaurar a força ao corpo debilitado e ofegante por poção. O primeiro círculo era o órgão de suor e trabalho, mas este de restauração e consolação. A ação deste é empregada na trituração e amolecimento da terra, à semelhança de poter, para que fique melhor misturada. 88. O movimento deste círculo deve ser mais leve que o do anterior, especialmente no início de sua revolução, para que os filhotes do cro não sejam afogados no ninho por uma grande enchente, e o mundo em crescimento seja afogado por um dilúvio. Este é o balanceador e analisador de medidas, pois distribui água por preceitos geométricos. Geralmente, não há segredo maior encontrado em toda a prática da obra do que o movimento firme e justamente ponderado deste círculo, pois informa o criança dos filósofos e inspira alma e vida nele. 89. As leis dos movimentos deste círculo são, que ele corre suavemente, e pouco a pouco, e com moderação, para que não caia em sua medida, e o fogo inerente seja dominado pelas águas. O arquiteto da obra embotam-se, ou também se extinguem, que a carne e a bebida sejam administradas por turnos, para que no final seja feita uma melhor digestão, e o melhor temperamento de umidum e secum, pois a coligação indissolúvel de ambos é o fim e o escopo da obra. Além disso, veja que você adiciona tanto regando, como será encontrado 22 querendo testar. Essa restauração pode restaurar tanto da força perdida, corroborando, quanto a evacuação tirou ao debilitar. 90. A digestão, o último círculo, atua com movimento silencioso e insensível, e, portanto, é dito pelos filósofos, que é feito em uma fornalha secreta. Ele decocta o nutrimento recebido e o converte nas partes homogêneas do corpo. Além disso, é chamado de putrefação, porque, como a carne é corrompida no estômago antes de passar para o sangue e partes semelhantes, assim, esta operação rompe o alimento com uma preparação e calor do estômago e de uma maneira faz com que apodreça para que possa ser o melhor fixado, e mudado de uma natureza mercurial para uma natureza sulfurosa. Novamente, é chamado de inumação, porque por meio dele o espírito é inumado, como um homem morto enterrado no solo. Mas porque vai mais devagar, portanto, precisa de mais tempo. Os dois círculos anteriores trabalham especialmente para dissolver. 91. As leis deste círculo são, que ele seja movido pelo calor febril e mais suave do estrume, para que as coisas voláteis voem para fora, e o espírito seja perturbado no momento de sua mais estrita conjunção com o corpo, pois então os negócios são aperfeiçoados na maior tranquilidade e facilidade. Portanto, devemos ter cuidado especial para que a terra não seja movida por quaisquer ventos ou chuvas. Por último, como este terceiro círculo pode sempre suceder ao segundo imediatamente na devida ordem, como o segundo ao primeiro, assim,
por obras interrompidas e por curso. Esses 3 círculos erráticos completam uma circulação inteira, que muitas vezes reiterada finalmente transforma todas as coisas em terra, e faz semelhança entre os opostos. 92. A natureza usa o fogo, assim também faz a arte após seu exemplo, como um instrumento e malho para cortar suas obras. Em ambas as operações, portanto, fire master e perfector. Portanto, o conhecimento do fogo é mais necessário para um filósofo, sem o qual, como outro Ishion, condenado a trabalhar em vão, ele se voltará para um ouro da natureza sem nenhum propósito. 93. O nome fogo é equívoco entre os filósofos, pois às vezes é usado pela metonímia para aquecimento, e assim haverá tantos incêndios quanto calores. Na geração de metais e vegetais, a natureza reconhece um fogo triplo, a saber, celestial, terrestre e inato. O primeiro flui do sol como seu 23 fonte para o seio da terra. Ele levanta fumos, ou vapores mercuriais e sulfurosos, dos quais os metais são criados, e se mistura entre eles. Ela desperta aquele fogo entorpecido que é colocado nas sementes de vegetais, e adiciona novas faíscas a ele, como uma espora na vegetação. O segundo espreita nas entranhas da terra, pelo impulso e ação da qual os vapores subterrâneos são impulsionados para cima como através de poros e tubos, e impulsionados para fora do centro em direção à superfície da terra, ambos para a composição dos metais, onde a terra incha, como também para a produção de vegetais, apodrecendo suas sementes, amolecendo e preparando-as para a geração. O terceiro fogo, vis, inato também é de fato solar, é gerado de uma fumaça insípida de metais, e também sendo infundido com a provisão mensal cresce junto com a matéria úmida, e é retido como em uma prisão, ou mais verdadeiramente, como a forma conjunta com o corpo misto. Ela herda firmemente nas sementes de vegetais, até que seja solicitada pela ponta dos raios de seu pai, ela seja chamada. Então o movimento intrinsecamente move e informa a matéria, e se torna o moldador e distribuidor de toda a mistura. Na geração dos animais, o fogo celestial insensivelmente coopera com o animal, pois é o primeiro agente na natureza, pois o calor da fêmea corresponde ao fogo terrestre. Quando a semente apodrece, este calor a prepara, pois verdadeiramente o fogo está implantado na semente. Então o filho do sol resolve o assunto e, estando disposto, ele o informa. Como a forma é conjunta com o corpo misto, ela herda firmemente nas sementes de vegetais, até que seja solicitada pela ponta dos raios de seu pai, ela seja chamada. Então o movimento intrinsecamente move e informa a matéria, e se torna o moldador e distribuidor de toda a mistura. Na geração dos animais, o fogo celestial insensivelmente coopera com o animal, pois é o primeiro agente na natureza, pois o calor da fêmea corresponde ao fogo terrestre. Quando a semente apodrece, este calor a prepara, pois verdadeiramente o fogo está implantado na semente. Então o filho do sol resolve o assunto e, estando disposto, ele o informa. Como a forma é conjunta com o corpo misto, ela herda firmemente nas sementes de vegetais, até que seja solicitada pela ponta dos raios de seu pai, ela seja chamada. Então o movimento intrinsecamente move e informa a matéria, e se torna o moldador e distribuidor de toda a mistura. Na geração dos animais, o fogo celestial insensivelmente coopera com o animal, pois é o primeiro agente na natureza, pois o calor da fêmea corresponde ao fogo terrestre. Quando a semente apodrece, este calor a prepara, pois verdadeiramente o fogo está implantado na semente. 94. Os filósofos observaram um fogo triplo na matéria de seu trabalho: natural, não natural e contranatural. O natural eles chamam de espírito celestial fierinato, mantido na profundidade da matéria, e mais estritamente ligado a ela, que pela força lenta do metal torna-se opaco, até ser agitado e libertado pela discrição dos filósofos e pelo calor externo. Deve ter obtido a faculdade de mover seu corpo dissolvido, e assim pode informar sua matéria úmida, por penetração de desdobramento, dilatação e congelação. Em cada corpo misto, o fogo natural é o princípio do calor e do movimento. Fogo não natural, eles nomeiam aquele que está sendo obtido e vindo de fora, é introduzido artificialmente na matéria,
que pode aumentar e multiplicar a força do calor natural. O fogo contrário à natureza. Eles chamam aquilo que apodrece o composto e corrompe o temperamento da natureza. É imperfeito, porque ser muito fraco para 24 geração, não é levado além dos limites da corrupção. Tal é o fogo ou calor do menstruo. Ainda assim, tem o nome indevidamente de fogo contra a natureza, porque de certa forma está de acordo com a natureza, pois embora destrua a forma específica, e corrompe o assunto, mas o dispõe para a reprodução. 95. É mais crível, entretanto, que o fogo corruptor, chamado fogo contra a natureza, não seja diferente do inato, mas o primeiro grau dele, pois a ordem da natureza exige que a corrupção preceda a geração. O fogo, portanto, que é inato, de acordo com a lei da natureza, executa ambos, estimulando ambos sucessivamente na matéria. O primeiro de corrupção mais suave é agitado pelo fraco calor para apaziguar e preparar o corpo. O outro de geração mais forte, movido por um calor mais veemente, para animar e informar totalmente o corpo elementar eliminado pelo primeiro. Um movimento duplo procede, portanto, de um duplo grau de calor do mesmo fogo. Nem deve ser considerado um fogo duplo, pois muito melhor pode o nome de fogo contrário à natureza ser dado ao fogo violento e destrutivo. 96. O fogo não natural é convertido em fogo natural ou inato por sucessivos graus de digestão, e o aumenta e multiplica. Agora, todo o segredo consiste na multiplicação do fogo natural, que por si mesmo não é capaz de trabalhar acima de sua própria força, nem comunicar uma tintura perfeita a corpos imperfeitos, pois embora seja suficiente para si mesmo, ainda não tem nenhum outro poder, mas sendo multiplicado pelo não natural, que mais abundante com a virtude de se multiplicar, age muito mais poderosamente e alcança-se além dos limites da natureza, colorindo corpos estranhos e imperfeitos e aperfeiçoando-os, por causa de sua abundante tintura e do obscuro tesouro de fogo multiplicado. 97. Os filósofos chamam sua água de fogo, porque é muito quente e dotada de um espírito de fogo. Novamente a água é chamada de fogo por eles, porque queime os corpos de metais perfeitos mais do que o fogo comum, porque os dissolve perfeitamente, enquanto eles resistem ao nosso fogo, e não permitirão que sejam dissolvidos por ele. Por esta causa também é chamada de água queimando. Agora que o fogo da tintura está escondido no ventre da água e se manifesta por um duplo efeito, a saber, da solução e multiplicação do corpo. 2598. A natureza usa um duplo fogo na obra da geração, intrínseco e extrínseco, o primeiro sendo colocado nas sementes e misturas de coisas, está escondido em seu centro, e como princípio de movimento e vida move e acelera o corpo. Mas o último, extrínseco, quer seja derramado do céu ou da terra, levanta o primeiro, afogado pelo sono, e o compele à ação, pois as faíscas vitais implantadas nas sementes precisam de um motor externo, para que possam ser movidas e atuar. 99. É assim mesmo na obra dos filósofos, pois a matéria da pedra possui seu fogo interior, que é em parte inato, em parte também é adicionado pela arte dos filósofos, pois esses estão unidos e vêm juntos para dentro, porque são homogêneos. O interno necessita do externo, que o filósofo administra de acordo com os preceitos da arte e da natureza. Isso obriga o primeiro a se mover. Esses fogos são como duas rodas, das quais a oculta está sendo movida pela visível, e movida mais cedo ou mais tarde, e assim a arte ajuda a natureza. 100. O fogo interno é o agente intermediário entre o motor e a matéria, de onde é que, conforme é movido por aquilo, ele move isso, e se assim for, deve ser dirigido intensamente ou negligentemente, funcionará da mesma maneira no assunto. A informação de toda a obra depende da medida do fogo externo. 101. Aquele que ignora os graus e pontos do fogo externo, que não comece a obra filosófica, pois ele nunca obterá a luz das trevas, a menos que os calores passem por seus estágios intermediários, como os elementos, cujos extremos não são convertidos, mas apenas seus meios. 102. Porque todo o trabalho consiste na separação e preparação perfeita dos quatro elementos. Portanto, tantos graus de fogo são necessários lá para,
pois cada elemento é extraído pelo grau de fogo adequado a ele. 103. Os 4 graus de calor são chamados de calor do banho-maria, calor das cinzas, dos carvões e da chama, que também é chamado de optético. Cada grau tem seus graus, pelo menos 2, às vezes 3, pois o calor deve ser movido lentamente em graus, seja aumentado ou diminuído, de modo que a matéria, após o exemplo da natureza, pode prosseguir gradualmente de boa vontade até 26 formação e conclusão, pois nada é tão estranho à natureza quanto o que é violento. Que o filósofo propõe é para sua consideração o suave excesso e recesso do sol, cuja luz e lâmpada conferem seu calor às coisas do mundo, de acordo com os tempos e leis do universo, e assim mostra um certo temperamento sobre elas. 104. O primeiro grau do banho de calor é chamado de calor da febre, o segundo, de estrume. O primeiro grau do segundo grau é o calor simples das cinzas, o segundo é o calor da areia. Já os graus de fogo, carvão e chama precisam de um nome próprio, mas se distinguem pela operação do intelecto, de acordo com sua intensidade. 105. 3 graus apenas de fogo são às vezes encontrados entre os filósofos, a saber, o banho de água, das cinzas e da chama, o qual compreende o fogo dos carvões e da chama. O calor do estrume às vezes é distinguido do calor do banho em grau. Assim, em sua maior parte, os autores envolvem a luz nas trevas, pelas várias expressões do fogo dos filósofos, pois o conhecimento disso está entre seus principais segredos. 106. Na obra branca, porque apenas 3 elementos são extraídos, 3 graus de fogo são suficientes. A última, a saber, a optética, é reservada para o 4º elemento, que finaliza o rework. No primeiro grau, o eclipse do Sol e da Lua é feito. No segundo, a luz de luna começa a ser restaurada. Pela terceira lua atinge a plenitude de seu esplendor, e pelo quarto sol é exaltado ao ápice mais alto de sua glória. Agora, em todas as partes, o fogo é administrado de acordo com as regras da geometria, para que o agente possa responder à disposição do paciente, e sua força esteja igualmente equilibrada entre eles. 107. Os filósofos têm insistido muito no segredo em relação ao seu fogo. Eles mal tiveram a ousadia de descrevê-lo, mas o mostram mais por uma descrição de suas qualidades e propriedades, do que por seu nome, já que é chamado fogo aéreo, vaporoso, úmido e seco, límpido ou parecido com uma estrela, porque ele pode facilmente ser aumentado ou eliminado gradualmente conforme o artífice desejar. Aquele que deseja mais do conhecimento do fogo pode ser satisfeito pelas obras de Lullius, que abriu os segredos da prática para mentes dignas candidamente. 27. 108. Sobre o conflito da águia e do leão também escrevem diversamente, pois o leão é o animal mais forte, e por isso é necessário que mais águias ajam juntas, pelo menos 3, ou mais, até 10, para conquistá-lo. Quanto menos eles são, maior a contenda e mais lenta a vitória. Mas quanto mais águias, mais curta será a batalha, e o saque do leão ocorrerá mais facilmente. O número mais feliz de 7 águias pode ser retirado de Lullius, ou de 9 de Sênior. 109. O recipiente em que os filósofos decocam seu trabalho é duplo, um da natureza, o outro da arte. O vaso da natureza, que também é chamado de vaso da filosofia, é a terra da pedra, ou a fêmea matriz, onde o esperma do macho é recebido em putrefação e preparado para a geração. O vaso da natureza é de 3 tipos, pois o segredo é decocado em um vaso tríplice. 110. O primeiro vaso é feito de uma pedra transparente ou de um vidro pétreo, a forma que alguns filósofos esconderam por uma certa descrição enigmática, às vezes afirmando que é composto por 2 peças, a saber, um alambique e uma cabeça de parafuso, às vezes de 3, outras vezes dos 2 primeiros com a adição de uma capa. 111. Muitos fingiram que a multiplicação de tais vasos como necessária à obra filosófica, chamando-os por diversos nomes com o desejo de esconder o segredo por uma diversidade de operações, pois eles o chamaram de dissolvente de soluções, putrefatário para putrefação, destilatório para destilação, sublimatório para sublimação, calcinatório para calcinação e c. 112. Mas todo o engano sendo removido, podemos falar com sinceridade.
Um único vaso de arte é suficiente para encerrar a obra de qualquer enxofre, e outro para a obra do elixir, pois a diversidade das digestões não requer a mudança dos vasos. Sim, devemos ter cuidado para que o vaso não seja mudado ou aberto antes que a primeira obra seja concluída. 113. Você deve escolher uma forma de vaso de vidro redondo no fundo, ou cucurbita, ou pelo menos oval, o pescoço com a largura de um palmo ou mais, grande o suficiente com uma boca reta feita como um jarro ou jarro, contínuo e intacto igualmente espesso em todas as partes, que pode resistir um longo, e às vezes agudo fogo. A cucurbita é chamada de cabeça cega porque seu olho é 28 cegado com o selo hermético, para que nada de fora entre, ou o espírito roube. 114. O segundo vaso de arte pode ser de madeira, do tronco de um carvalho, cortado em 2 hemisférios ocos, onde o ovo dos filósofos pode ser acariciado até ser chocado, dos quais ver a fonte de Trevisan. 115. Os praticantes do terceiro vaso chamaram sua fornalha, que mantém os outros vasos com assunto e todo o trabalho. Isso também os filósofos se esforçaram para esconder entre os seus segredos. 116. A fornalha que é a guardiã dos segredos é chamada de Atanor, do fogo imortal, que sempre preserva, pois embora forneça à obra fogo contínuo, ainda que às vezes desigualmente, razão essa que requer ser administrada mais ou menos de acordo com a quantidade de matéria e a capacidade da fornalha. 117. A matéria da fornalha é feita de tijolo, ou de terra pintada, ou de barro de oleiro bem batido e preparado com esterco de cavalo, misturado com cabelo, para que fique mais firme e não se rache por um longo aquecimento, que as paredes tenham 3 ou 4 dedos de espessura, a fim de que a fornalha seja mais capaz de manter o calor e suportá-lo. 118. Que a forma da fornalha seja redonda, a altitude interna de 2 pés ou próxima, no meio da qual uma placa de ferro ou bronze deve ser fixada, de uma figura redonda, da espessura de um canivete, de maneira que possua a latitude interior da fornalha, mas um pouco mais estreita do que ela, para não tocar nas paredes. Deve apoiar-se em 3 ou 4 pilares de ferro fixados às paredes, e deixá-lo cheio de orifícios, para que o calor seja mais facilmente transportado por eles, e entre os lados da fornalha e da placa. Abaixo do prato fique uma portinha deixada, e outra acima nas paredes da fornalha, para que pelo inferior se introduza o fogo e pelo superior se perceba sensivelmente o temperamento do calor, na parte oposta da qual haja uma janelinha da figura de um romboide fortificada com vidro, para que a luz contra ele mostre as cores aos olhos. No meio da referida placa, coloque o tripé dos segredos com um recipiente duplo. Por último, que o forno esteja muito bem 29 coberto com uma concha ou cobertura agradável a ele, e cuidar para que as portinhas estejam sempre bem fechadas, para que o calor não escape. 119. Assim tu tens todas as coisas necessárias para a primeira obra, a finalidade da qual é a geração de 2 espécies de enxofre. A composição e perfeição de ambos podem ser assim finalizadas. A prática do enxofre. Pegue um dragão vermelho, corajoso, guerreiro, a quem nenhuma força natural está faltando, e depois 7 ou 9 nobres águias, virgens, cujos olhos não ficarão embotados pelos raios do sol. Lance os pássaros com a besta em uma prisão clara e feche-os fortemente. Sob este, deixe um banho ser colocado, para que eles possam ser insensados a lutar pelo calor. Em pouco tempo eles entrarão em uma contenda longa e dura, até que por volta do 45º ou 50º dia as águias comecem a atacar e rasgar a besta em pedaços, que morrendo infectará toda a prisão com seu veneno negro e medonho, pelo qual as águias sendo feridas, elas também serão obrigadas a entregar o fantasma. Da putrefação das carcaças mortas, será gerado um corvo, que pouco a pouco irá expor sua cabeça, e o calor sendo um pouco aumentado, imediatamente estenderá suas asas e começará a voar, mas procurando fendas nos ventos e nuvens, ela pairará por muito tempo. Tome cuidado para que lhe não encontre fendas. Por fim, sendo tornado branco por uma chuva suave e longa, e com o orvalho do céu será transformado em um cisne branco. Mas o corvo recém-nascido é um sinal do dragão que partiu. Ao tornar o corvo branco, extraia os elementos e destile-os de acordo com a ordem prescrita,
até que sejam fixados em sua terra, e terminem na poeira mais sutil e parecida com a neve, que sendo concluída, você desfrutará de seu primeiro desejo, o branco trabalhos. E com o orvalho do céu será transformado em um cisne branco. Mas o corvo recém-nascido é um sinal do dragão que partiu. Ao tornar o corvo branco, extraia os elementos e destile-os de acordo com a ordem prescrita, até que sejam fixados em sua terra, e terminem na poeira mais sutil e parecida com a neve, que sendo concluída, você desfrutará de seu primeiro desejo, o branco trabalhos. E com o orvalho do céu será transformado em um cisne branco. Mas o corvo recém-nascido é um sinal do dragão que partiu. Ao tornar o corvo branco, extraia os elementos e destile-os de acordo com a ordem prescrita, até que sejam fixados em sua terra, e terminem na poeira mais sutil e parecida com a neve, que sendo concluída, você desfrutará de seu primeiro desejo, o branco trabalhos. 120. Se você pretende prosseguir para o vermelho, adicione o elemento do fogo, que não é necessário para a obra branca. O vaso, portanto, sendo fixado, e o fogo fortalecido pouco a pouco através de seus graus, força a questão até que o culto começar a se manifestar, o sinal do qual será o surgimento da cor laranja, elevar o fogo ao quarto grau em seus graus, até que com a ajuda de Vulcano, rosas roxas sejam geradas a partir do lírio, e por último o amaranto tingido com o vermelho escuro de sangue. Mas você pode não cesse de trazer fogo pelo fogo, até que você veja o assunto encerrado na maioria das cinzas vermelhas, imperceptíveis ao toque. Esta pedra vermelha pode elevar sua mente a coisas maiores, pela bênção e assistência da Santíssima Trindade. 121. Aqueles que pensam que terminaram seu trabalho com enxofre perfeito, sem conhecer a natureza ou arte, e que cumpriram os preceitos do segredo, estão muito enganados e tentarão a projeção em vão, pois a praxis da pedra é aperfeiçoada por uma obra dupla. O primeiro é a criação do enxofre, o segundo é a confecção do elixir. 122. O supracitado enxofre dos filósofos é a terra mais sutil, mais quente e seca, no ventre da qual se esconde o fogo da natureza abundantemente multiplicado. Portanto, ele merece o nome de fogo da pedra, pois tem em si mesmo a virtude de abrir e penetrar os corpos dos metais, e de transformá-los em seu próprio temperamento e produzir seu semelhante. Por isso é chamado de semente pai masculino. 123. Para que não possamos deixar nada intocado, que os estudantes de filosofia saibam que daquele primeiro enxofre, um segundo é gerado, o qual pode ser multiplicado ad infinitum, que o homem sábio, depois de obter o mineral eterno daquele fogo celestial, guarde diligentemente. Agora de que matéria o enxofre é gerado, do mesmo é multiplicado, uma pequena porção do primeiro sendo adicionada, ainda como na balança. O resto, um novato pode ver em luz, pode ser suficiente apenas apontar para isso. 124. O elixir é composto de uma matéria tríplice, a saber, água metálica ou mercúrio sublimado como antes, de fermento branco ou tinto, conforme a intenção do operador, e do segundo enxofre, tudo por peso. 125. Existem 5 qualidades adequadas e necessárias no elixir perfeito, que seja fusível, permanente, penetrante, tingidor e multiplicador. Ele toma emprestado sua tintura e fixação do fermento, sua penetração do enxofre, sua fusão de argente vive, que é o meio de unir tinturas, a saber do fermento e do enxofre, e sua virtude multiplicativa do espírito infundido na quintessência. 126. Dois metais perfeitos dão uma tintura perfeita, porque eles são tingidos com o puro enxofre da natureza e, portanto, nenhum fermento de metais pode ser procurado, exceto esses dois corpos. Portanto, tinge teu elixir de branco e vermelho com a lua e sol. Mercúrio primeiro recebe sua tintura e, tendo-a recebido, comunica a outros. 127. Ao compor o elixir, preste atenção para não mudar ou misturar nada com os fermentos, pois um elixir deve ter seu fermento adequado e deseja seus elementos adequados, pois é fornecido pela natureza que as duas luminárias têm seus diferentes enxofre e tinturas distintas. 128. A segunda obra é preparada como a primeira, no mesmo ou em um vaso semelhante,
na mesma fornalha e nos mesmos graus de fogo, mas é aperfeiçoada em menos tempo. 129. Existem 3 humores na pedra, que devem ser extraídos sucessivamente, a saber, aquoso, aéreo e radical, e portanto todo o trabalho e cuidado do operário são empregados no humor. Nem é qualquer outro elemento na obra da pedra circulado ao lado do úmido. Pois é necessário, em primeiro lugar, que a terra se resolve e se transforme em humor. Ora, o humor radical de todas as coisas, considerado o fogo, é mais tenaz, porque está ligado ao centro da natureza, do qual não se separa facilmente. Extraia, portanto, esses 3 humores lenta e sucessivamente, dissolvendo-os e congelando-os por seus redondos, pois pela multiplicação da reiteração alternativa de solução e congelação o redemoinho é estendido e todo o trabalho concluído. 130. A perfeição do elixir consiste na união estrita e indissolúvel do matrimônio de sícum e umidum, de modo que não podem ser separados, mas o sícum pode fluir com calor moderado para o umidum, suportando toda a pressão do fogo. O sinal de perfeição é que se um pouco dela for lançada acima da placa de ferro ou de bronze enquanto muito quente, ela flui imediatamente sem fumaça. Misture 3 pesos de terra vermelha ou de fermento vermelho e um peso duplo de água e ar bem moídos. Deixe um amalgama ser feito como manteiga, ou pasta metálica, de modo que a terra sendo amolecida talvez seja insensível ao toque. Adicione um peso e meio de fogo. Deixe isso ser 32 transferido para o vaso e exposto a um fogo de primeiro grau, mais bem selado. Em seguida, que os elementos sejam extraídos de seus graus de fogo em sua ordem, os quais, virados para baixo com um movimento suave, podem ser fixados em sua terra, de modo que nada volátil possa ser levantado dali. O assunto será finalmente encerrado em pedra, iluminada, vermelha e diáfana, uma parte da qual goza, e tendo lançado no crisol com um pouco de fogo por meio de gotas, dá-lhe para beber seu óleo vermelho e incendeia-o, até que esteja completamente derretido, e flua sem fumaça. Nem deves temer seu voo, pois a terra sendo apaziguada com a doçura da poção irá retê-la, tendo-a recebido, dentro de suas entranhas. Então tome o elixir assim aperfeiçoado em seu próprio poder e guarde-o cuidadosamente em Deus. Alegre-se e fique em silêncio. 132. A ordem e o método de composição e aperfeiçoamento do elixir branco são os mesmos, de modo que tu usas os elementos brancos apenas na composição deles, mas o corpo dela levado ao termo da decocção terminará no prato, branco, esplêndido e cristalino, que em certeza com seu óleo branco será fundido. Jogue um peso de qualquer elixir sobre 10 vezes seu peso de argente vive bem lavado e você admirará seu efeito com espanto. 133. Porque no elixir a força do fogo natural é mais abundantemente multiplicada pelo espírito infundido na quintessência, e os acidentes depravados dos corpos, que cercam sua pureza e a verdadeira luz da natureza com as trevas, são removidos por longos e múltiplas sublimações e digestões. Portanto, a natureza ígnea é libertada de seus grilhões e fortificada com a ajuda da força celestial, atua de forma mais poderosa, estando incluída neste nosso quinto elemento. Que não seja uma maravilha, se obter força não apenas para aperfeiçoar coisas imperfeitas, mas também para multiplicar sua força e poder. Agora a fonte da multiplicação está no princípio das luminárias, que pela multiplicação infinita de seus raios gera todas as coisas neste nosso orbe, e multiplica as coisas geradas infundindo uma virtude multiplicativa nas sementes das coisas. 134. A maneira de multiplicar o elixir é tripla. Pela primeira, R. Misture um peso de elixir vermelho, com 9 vezes seu peso de água vermelha, e dissolva em água em um vaso adequado para a solução. Estando a matéria bem dissolvida e unida, coagula por decocção com fogo suave, até que seja feita 33 forte em rubi ou lamela vermelha, que posteriormente se mistura com seu óleo vermelho, da maneira prescrita até que derreta e escorra. Então terás um medicamento 10 vezes mais poderoso que o primeiro. O negócio é facilmente concluído em pouco tempo. 135. Pela segunda maneira, R. Que porção tu agradas de teu elixir misturado com sua água, os pesos sendo observados, selha-o muito bem no vaso de redução, dissolve em um banho,
por inumação, sendo dissolvido, destile-os separando os elementos por seus próprios graus de fogo, e fixando-os para baixo, como foi feito no primeiro e no segundo trabalho, até que se torne uma pedra. Por último, comprometa-o e projete-o. Este é o caminho mais longo, mas ainda mais rico, pois a virtude do elixir é aumentada até 100 vezes, pois quanto mais sutil ele é feito por operações reiteradas, tanto de força superior quanto inferior ele retém, e opera mais poderosamente. 136. Por último, pegue uma onça do referido elixir multiplicado em virtude e projete-o sobre uma centena de mercúrio purificado, e em pouco tempo o mercúrio aquecido entre carvões em chamas será convertido em elixir puro, do qual, se você lançar cada onça sobre outra centena de mercúrio semelhante, sobrilhará mais puramente aos seus olhos. A multiplicação do elixir branco pode ser feita da mesma forma. Estude as virtudes deste medicamento para curar todos os tipos de doenças, e para preservar a boa saúde, como também outros usos da mesma, fora dos escritos de Arnaldo de Villanova, Lullius e de outros filósofos. 137. O significador do filósofo instruirá sobre os tempos da pedra, pois a primeira obra álbum deve ser encerrada na casa de Luna, a segunda, na segunda casa de Mercúrio. A primeira obra álbum terminará na segunda casa de Vênus, e a última no outro trono régio de Júpiter, de onde nosso rei mais potente receberá uma coroa enfeitada com os mais preciosos rubis. Assim o enrolamento do ânus circulante traça seus próprios passos, e o mesmo aparece. 138. Um dragão de 3 cabeças guarda este velocino de ouro. A primeira cabeça procede das águas, a segunda da terra, a terceira do ar. É necessário que essas 3 cabeças terminem uma mais potente, que 34 irá devorar todos os outros dragões. Então, um caminho é aberto para você para o velocino de ouro. Despedida. Leitor diligente, ao ler essas coisas, invoque o espírito de luz eterna, fale pouco, medite muito e julgue corretamente. Os tempos da pedra. A interpretação de Tipilosoper significator. Para cada planeta 2 casas foram atribuídas pelos antigos, com exceção do Sol e da Lua, do qual o planeta Saturno tem suas 2 casas adjacentes. Os filósofos, ao lidar com seu trabalho filosófico, começam seus anos no inverno, a saber, o Sol estando em Capricórnio, que é a antiga casa de Saturno, e assim vem para a mão direita. No segundo lugar, a outra casa de Saturno encontrada em Aquário, momento em que Saturno, ou seja, a escuridão do trabalho do magistério começa após o 45º ou 50º dia. Sol entrando em Peixes, o trabalho é preto, mais preto que preto, e a cabeça do corvo começa a aparecer. Terminado o terceiro mês, com a entrada do Sol em Áries, começa a sublimação ou separação dos elementos. Aqueles que seguem até Câncer tornam a obra branca. Câncer adiciona maior brancura e esplendor, e preenche perfeitamente todos os dias da pedra, ou enxofre branco, ou a obra lunar do enxofre, Luna sentada e reinando gloriosamente em sua casa, em Leão, a mansão régia do Sol. Começa o trabalho solar, que em Libra termina em uma pedra de rubi ou enxofre perfeito. Os 2 signos de Escorpião e Sagitário que permanecem são necessários para a conclusão do elixir. E assim a admirável descendência dos filósofos teve seu início no reinado de Saturno, e seu fim e perfeição no domínio de Júpiter, que em Libra termina em uma pedra de rubi ou enxofre perfeito. Os 2 signos de Escorpião e Sagitário que permanecem são necessários para a conclusão do elixir. E assim a admirável descendência dos filósofos teve seu início no reinado de Saturno, e seu fim e perfeição no domínio de Júpiter, que em Libra termina em uma pedra de rubi ou enxofre perfeito. Os 2 signos de Escorpião e Sagitário que permanecem são necessários para a conclusão do elixir. E assim a admirável descendência dos filósofos teve seu início no reinado de Saturno, e seu fim e perfeição no domínio de Júpiter,